Eu tô muito curioso com... Cara, eu sou suspeito para falar, né? Mas fico muito curioso com esse aspecto de perda de controle. É uma coisa que eu acho que as pessoas sofrem com isso, inclusive pessoas em outros quadros clínicos, quando tem alguma dependência de substância de abuso, e elas acabam sendo muito mal compreendidas, porque eu acho que é difícil as pessoas entenderem o que é a pessoa não conseguir ter controle, mesmo querendo ter controle, mesmo tendo motivos para isso. E queria que você falasse um pouquinho, assim, quão bem estabelecido está na literatura o que está acontecendo ali no cérebro da pessoa, se é que a gente sabe o que está rolando, porque para ela não ter esse controle. Assim, ó, eu acho que uma coisa legal de falar é que a gente tem que pensar na obesidade, assim, e a obesidade, ela não necessariamente cursa com compulsão alimentar, deixar bem claro isso, certo. né? Não necessariamente, Não necessariamente, mas pode, é mais prevalente o transtorno de compulsão alimentar em indivíduos com o IMC maior, então formas mais graves de obesidade, inclusive assim, ali... beirando o IMC de 40, né? Então, vai ser mais prevalente a comorbidade de obesidade com transtorno de compulsão alimentar. E a gente tem que pensar num contínuo, onde a gente tem uma série de fenótipos, ou seja, uma série de quadros clínicos dentro dessa doença. Ela tem muitas manifestações. Então, eu posso ter uma obesidade que tenha alterações do comportamento alimentar leves, certo. Outras que vão ser moderadas, outras que vão ser severas, né? E isso, e por isso que é tão difícil a gente falar sobre obesidade e comportamento alimentar, porque a gente precisa entender que é uma doença de múltiplas apresentações, certo. Né? Então, assim como hoje em dia se tem o entendimento que a própria depressão, ela pode ter um quadro mais melancólico... Pode ser subdividida, né? Exato. A obesidade é a mesma coisa, né? Então, a poderia gente classificar a obesidade, por exemplo, não sei se isso já foi feito, mas poderia classificá-la de acordo com o grau de autocontrole, talvez. Acho que... Em relação ao comportamento alimentar, Entendi. Não sei se isso é feito só para, assim, tô tentando... Não, mas a gente entende clinicamente que é lógico que é um prognóstico pior, né? Quanto maior for. O que a gente sabe nas evidências? Que a gente tem o seguinte, vamos pensar num contínuo ali de gravidade. Quando a gente tem obesidade, a gente tem déficit no controle inibitório, certo. Né? Então, assim, é mais difícil para esse indivíduo conseguir inibir, inclusive, o ato de comer. Certo. Quando a gente tem o transtorno de compulsão alimentar, também existe esse déficit, só que ele é superior. Então, vê que a gente está andando numa intensidade maior, uma maior magnitude do comprometimento daquele domínio. Certo. Né? Então, assim, sabe que teve um estudo bem legal que a gente fez, que a gente avaliou pela estabilidade cortical do córtex motor primário, pela estimulação magnética transcraniana. Então, a gente emite um pulso eletromagnético que quando passa, né, o crânio, ele passa a ser... Gera uma corrente elétrica área. Exato, e é acoplado um eletromiógrafo e ele capta o comprimento de onda. Certo. Então, a gente consegue ter algumas medidas registradas que elas são medidas substitutas, né, indiretas de sistemas GABAérgicos e glutamatérgicos. Certo. E uma das coisas que a gente queria ver era justamente isso, né, quando a gente fez esse estudo. A gente comparou pessoas com obesidade, pessoas sem obesidade, pessoas com obesidade e transtorno de compulsão alimentar e pessoas que haviam tido obesidade, mas que já estavam, agora não vou me lembrar quanto tempo a gente estipulou, mas era bastante, em eutrofia. E o que a gente viu, que foi bem interessante, realmente o principal achado desse estudo, é que no transtorno de compulsão alimentar, a gente viu o aumento do período silente.
O período silente, ele é o tempo de repolarização. E ele é um indicativo de sistema GABAérgico. Certo. E porque assim, eu sempre brinco, o meu sonho é fazer um estudo que eu consiga, que a minha hipótese esteja certa e que não me venha um resultado que eu tenho que pensar, meu Deus, o que é isso, né? Tudo. Porque a gente sempre achou, a aposta era que a facilitação intracortical, que seria uma medida glutamatérgica indireta, estaria aumentada, né? Então a gente pensou assim, essa pessoa tá hiperexcitada, então não consegue inibir. Não, ela está hiperinibida nos nossos achados, que curioso. Né? Mas daí como é que explica isso? Então, quer dizer, deixa eu só tentar traduzir para o pessoal. Então, você fez, nesse estudo, basicamente usa um método para colocar em linhas gerais, estimular uma área do cérebro que controla movimento e a gente mede o movimento da pessoa ali, mesmo que seja bem pequenininho, a gente consegue medir. E aí isso é uma forma da gente mensurar o quão excitado, inibido está o sistema. Se ele estiver mais excitado, o movimento tende a ser maior. É que não, daí a gente tem não tem nada a ver. A gente vai ver as medidas que a máquina calcula. Então, a partir do limiar motor, né? Vai ter o cálculo do MEP, que é agora o potencial evocado motor. Eu tenho que me lembrar agora, porque tô tudo em inglês, né? A facilitação intracortical, que é feito o cálculo, que ela é uma medida de sistema glutamatérgico, e a inibição intracortical, que ela é uma medida de sistema GABAérgico, uma medida indireta, né? Claro que tudo isso é só pesquisa, né? Não existia isso para ir fazer um exame, né? Pelo amor de Deus. Vamos botar nos comentários onde é que eu faço esse teste. Não. Isso é pesquisa. É porque a gente quer entender mais sobre a fisiopatologia, ou seja, como é que a doença acontece dentro do cérebro dos pacientes. Você não concluiu o raciocínio. Aí vocês viram que as pessoas que tinham o transtorno de compulsão alimentar. De compulsão alimentar, eles tinham aparentemente um sistema inibitório hiperativo? Eles tinham um componente indicativo de sistema GABAérgico aumentado. Daí, o que a gente começou a pensar, né? Bom, vamos lá, vamos tentar entender esse achado agora, né? Que a gente achava que a medida referente ao sistema glutamatérgico que estaria aumentada. Bom, que a gente... teve um estudo agora que achou a mesma coisa que nós, então a gente ficou bem feliz que deu para reproduzir. Mas... qual é o racional? É que talvez exista, pelo menos é o que a gente aposta, né? A gente especulou que... seja uma tentativa de compensar aquele déficit inibitório que acontece na doença e aumentando esse tempo. Só que a gente também tem o problema que GABA em excesso passa a ser excitatório, né? Então, talvez essa é uma tentativa falha de compensação, no final das contas, né? Mas isso é o que a gente, pelo menos, cogitou. De qualquer forma, do ponto de vista comportamental, de fato, existe um comprometimento da capacidade de autocontrole da pessoa, né? Existe o déficit no controle inibitório, né? E você comentou, então, esse tipo de problema é mais comum de ser observado em obesos. Em pessoas com obesidade com IMC maior. Mais de 40, né? Por aí. E aí, acredita-se que... Deixa eu só fazer uma parte. Não que não exista. E pode, inclusive, acontecer em pessoas que não têm obesidade. Perfeito. Tá? Mas é mais comum... conforme o aumento do IMC. E eu imagino que uma coisa pode levar a outra. Nessa situação que a pessoa tenha... episódios de compulsão, ou eu sempre esqueço o nome adequado, transtorno... De compulsão alimentar. De compulsão alimentar. Isso predispõe ela a desenvolver a obesidade. E o oposto também é verdadeiro? O quadro da obesidade pode afetar os mecanismos envolvidos com o autocontrole e talvez...
A obesidade, ela cursa com déficit em controle inibitório, de maneira geral, tá? Só que quando a gente fala de transtorno de compulsão alimentar, a gente está falando de um déficit no controle inibitório, ou seja, o freio do indivíduo, ele tá mais prejudicado ainda, né? Eu brinco às vezes com os pacientes, eu falo assim, a gente tem que trocar a pastilha, o freio tá um pouco gasto. Então, vamos lá, vamos começar a trocar essas pastilhas. Mas a intensidade, né, a magnitude, né, o quão não gosto de falar estragado, mas quão prejudicado está esse sistema, vai depender, daí a gente vai ver que no transtorno de compulsão alimentar ele está muito maior. Por isso que é plausível e o mais comum é que essa pessoa comece a ganhar peso ao longo do tempo, porque ela não tem comportamento compensatório, né? Acho que isso é super importante também de frisar.